Boa tarde, turma. Um beijo da Provanessa. Acompanhe esse vídeo com atenção. A água. Aproximadamente 70% do corpo humano é formado por água. Pode até dizer que ele é um grande tanque de água em que estão dissolvidas várias substâncias. É nessa mistura que ocorrem as reações químicas. Um bebê, ainda na barriga da mãe, tem 95% do seu peso de água. A quantidade de água do adulto varia bastante, dependendo inclusive da quantidade de gordura. Onde há muita gordura, há menos água. A água está sempre presente nos diversos órgãos e sistemas do corpo de acordo com as funções que eles desempenham. Os pulmões, o fígado, sangue, rins, músculos, peles e ossos. Podemos verificar a presença de água em nosso corpo através do suor, da saliva e da urina. Todos os animais e plantas têm água, só que a quantidade é que varia. A rã tem 78%. A galinha, 47% de água. A minhoca tem 80%. A lagosta, 79%. O abacaxi, 87% de água. O grão de milho, temos 70% de água. O tomate, 4%. Depois de acordar dá uma sede, não dá? Mas a gente precisa beber água o dia todo, não só quando bater a sede, sabia? Afinal, por que será que a gente precisa beber tanta água? Você sabia que mais da metade do nosso corpo é formado por água? Ela também ajuda a eliminar do nosso corpo aquilo que pode fazer mal. Você sabia que a cor do seu xixi pode dizer se você está bebendo pouca ou bastante água? Quanto mais clarinho for o seu xixi, melhor sua saúde. A água também ajuda a regular a temperatura do nosso corpo. Em dias quentes, nosso corpo transpira mais para diminuir a temperatura. Com isso, perdemos líquidos. E para repor esses líquidos, precisamos beber mais água. As crianças precisam tomar aproximadamente 8 copos de água por dia, ou 1,5 litro. Ah, sabe outra coisa que vale lembrar também? A água é água. Os sucos, refrigerantes e outras bebidas podem ter açúcar e calorias que prejudicam o seu corpo. Sempre prefira beber água pura, que o seu corpo vai agradecer muito. Quanta coisa importante a água faz, né? E falar tanto me deu uma sede. Já estou indo lá beber o meu copo de água. Até a próxima, super curiosos! Observem essa imagem. Nele, as áreas azuis representam os mares e oceanos do nosso planeta. A água é uma substância valiosa, necessária à vida, pois sem ela nós não existiríamos. Ela é quase onipresente, ou seja, está presente em quase todos os lugares. É um elemento composto por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, formada a molécula H2O. Crianças, hoje será uma aula bem prática. Quero fazer uma experiência bem bacana sobre os estados físicos da água. Os estados físicos da água se dividem em líquido, sólido e gasoso. A água no estado líquido não possui forma própria. Outra curiosidade é que a quantidade de água não muda quando transferida de um local para outro. No caso do estado sólido, eu coloquei água líquida nessas forminhas de gelo no congelador. Elas congelaram e se tornaram sólidas. Elas são caracterizadas por possuir uma forma definida, como esses cubos de gelo. É importante saber que a água pura congela a temperatura de 0 graus, quando a pressão atmosférica é normal, ou seja, encontrada a nível do mar. Se pudéssemos enxergar as pequeniníssimas gotículas que compõem a água, notaríamos que estão bem juntas umas das outras. E nesse caso, faça uma pequena experiência. Veja que se colocarmos gelo na água, ela pode se congelar. Porém, se adicionarmos sal, ela não se congela. Veja, essa água salgada não está congelando. Se colocarmos um becker com água pura, ela se congela. É por isso que o mar não se congela, nem no Polo Norte. Imagine só com tanta quantidade de água salgada que temos no planeta. E por último, o estado gasoso. Vejam, eu vou colocar essa água para ferver e observem o quanto de fumacinha está saindo. Ela chama-se vapor. Porém, o vapor não é a única forma de termos água nesse estado.
Na verdade, o vapor de água é diferente de água no estado gasoso. No estado gasoso, as partículas ficam muito afastadas umas das outras e não formam pequenas gotas como no vapor. A água no estado gasoso, bem como no vapor d'água, ocupa espaço, que se adapta aos recipientes em que se encontra. A diferença está no fato de que, se não tamparmos o recipiente que contém água nesse estado físico, a água escapará para a atmosfera e ocupará um maior espaço. Então, além de não ter forma definida, o estado gasoso pode ocupar espaços ou volumes diferentes. É verdade, se minha mãe está cozinhando arroz, por exemplo, se ela coloca a tampa, quando a gente levanta a tampa dá para ver até as águas que ficaram, do vapor. Enfim, esses são os estados físicos da água. A água em nosso planeta pode ser doce ou salgada. A água salgada é encontrada nos oceanos, com uma grande concentração de cloreto de sódio, além de outros sais minerais. Já a água doce é encontrada nos rios, lagos e nas represas. Nesse caso, ela apresenta uma concentração de sais geralmente inferior à água do mar. 97% de água salgada e 3% de água doce. Tipos de água. Água potável é ideal para o consumo. Água poluída, ela é suja ou contaminada. Água doce é encontrada nos rios, lagos e fontes. Água destilada é unicamente de hidrogênio e oxigênio. Água mineral tem uma grande quantidade de sais minerais dissolvidos nela. Água salobra é levemente salgada e não forma espuma como sabão. E água termal tem uma temperatura elevada e é encontrada nas fontes termais. Neste episódio, vamos ver como estas mudanças de estado físico da água acontecem na natureza, num processo chamado ciclo da água. A água é fundamental para que haja vida no nosso planeta, pois ela interfere no nosso clima e no nível dos rios e mares. Suas mudanças de estado físico são fundamentais para que ela faça este processo. Imagine que temos um rio e, durante um dia quente de sol, a água deste rio é aquecida e parte dela passa do estado líquido para o gasoso, no processo de evaporação. Essas gotinhas de água invisíveis aos nossos olhos sobem até a nossa atmosfera, na forma de vapor d'água. À medida em que estas gotinhas sobem, vão alcançando partes mais frias da atmosfera, com pressões mais altas, o que faz com que ocorra uma outra mudança de estado. A água, antes em estado gasoso, volta a ser líquida, num processo chamado condensação. Mas não da forma como a vemos nos rios, mas como gotas pequenas, formando as nuvens que vemos no céu. As nuvens são pequeniníssimas gotículas de água de forma líquida e até mesmo sólida, o gelo. Por isso elas ficam com aquele aspecto no céu. O processo de formação dessas nuvens começa com a evaporação das águas dos rios. Na atmosfera, a condensação continua, até que as gotículas de água começam a se unir, ficando muito pesadas para serem sustentadas pelo ar quente. Neste momento, a gravidade faz o seu trabalho e as gotas caem no solo. Chamamos este processo de precipitação. Quando as gotas d'água caem no solo, são absorvidas pela terra, num processo conhecido como infiltração. Parte desta água vai para bolsões de água que existem abaixo do solo, chamado lençóis subterrâneos. Parte da água que foi para o solo é absorvida pelas plantas e elas também liberam esta água posteriormente, num processo chamado transpiração. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima! Realizem os exercícios da página 39, 40, 45, 46, 47. Qualquer coisa, estarei aqui. Até amanhã.